Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a participação de todos que tiraram um momento para participar desse momento enriquecedor que vamos ter com o Evandro. Eu me chamo Amanda Maria Fontana e estou cursando o terceiro período de Engenharia Química na UDESC em Pinhalzinho. Eu entrei no CREA Júnior no início do ano e atualmente eu sou coordenadora do time de projetos e faço parte também do time de marketing. Temos presente também o Theo, que vai falar um pouquinho com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal que está no fundo aí dando assistência para nós. Eu sou o Theo, sou aqui de São Miguel, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica e vou estar junto com vocês aqui, junto com o grande Evandro, para aprender um pouquinho mais sobre oratória. A nossa regional de São Miguel do Oeste abrange diversas cidades próximas e acadêmicos de diferentes cursos, como engenharia elétrica, engenharia de alimentos, engenharia química e também agronomia. Atualmente, a gente conta com mais de 20 membros na nossa regional e por conta da pandemia, então, a gente está focando em trazer conteúdos diferentes para vocês no Instagram e também eventos diferentes, com várias dicas bacanas e interessantes para todos. Nesse sentido, eu quero desejar boa-vinda para todo mundo que está presente na nossa primeira webinar desenvolvida pelo time de projetos, a webinar Planejando o Seu Futuro. Nós planejamos e organizamos uma série de palestras durante o mês de julho, pensando em todos que estão à procura do desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal, porque quando nos desenvolvemos, desenvolvemos também o time e quem está ao nosso redor. Eu gostaria de reforçar que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar encaminhando pelo chat do YouTube, que a gente vai repassar ao Evandro, e também nós iremos disponibilizar um formulário que será encaminhado, então, para receber o certificado de participação. Esse formulário ele vai ficar aberto até amanhã à noite para quem assistir a gravação. Reconhecendo, então, a importância de uma boa oratória, na qual é responsável por desenvolver e melhorar os relacionamentos, abre diversas portas e faz também com que a gente expresse com mais clareza as nossas ideias, demonstrando características de liderança. Nós iniciaremos a nossa webinar com esse tema e com a participação especial do professor Evandro de Oliveira, licenciado em Sociologia e tecnólogo em processos gerenciais. O Evandro também é tutor e coordenador pedagógico na Unip, no Polo de São Miguel do Oeste, e é facilitador de aprendizagem e instrutor de oratória e comunicação assertiva há 23 anos. Boa noite, Evandro, tudo bem aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, espectadores dessa live. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade ao CREA Júnior de Santa Catarina, ao Tom, que é o coordenador do CREA Júnior de Santa Catarina, a Ingrid, que é a coordenadora da Regional São Miguel, e a você, Amanda, que está mediando essa nossa live, juntamente com o Theo, que tenho o prazer de conhecer pessoalmente o Theo, e estou muito agradecido. Obrigado a você que já está presente aqui conosco e que também está assistindo aí ou vai assistir posteriormente essa live. É um prazer falar de oratória para vocês. O primeiro ponto, então, que gostaríamos de abordar é que dizem que é errando que se aprende. Só que como que a gente pode perder esse nervosismo ou amenizar ele sem precisar passar por grandes constrangimentos? Como que a gente pode ter uma melhor desenvoltura na hora de expor as nossas ideias? Sim. Amanda, Albert Mehrabian, em 1971, ele divulgou duas pesquisas que ele fez, onde ele descobriu a tal da incongruência. Incongruência nós sabemos o que é uma falta de alinhamento, mas especificamente na comunicação. E vocês que assistem já devem ter visto na internet um gráfico onde diz que a comunicação ela é 55% influenciada pela expressão corporal, 38% pelo tom de voz e 7% pelo conteúdo. Isso, Albert Mehrabian constatou que em caso de incongruência, o que quer dizer isso? Quando o que eu penso, mas o que eu demonstro e o que eu falo não estão em sintonia. Quando um desses três elementos não está alinhado,
o que vai ficar na mente das pessoas é a expressão corporal, que daí sim 55% é o peso dela na comunicação. Então, para que nós possamos aí falar com desenvoltura, nós temos que nos adequar, primeiramente, à nossa postura, juntamente com o que nós pensamos, o nosso sentimento e o que nós falamos. Então, esse é o ponto de partida. E daí nós vamos aqui nesse bate-papo, Amanda e Theo, também espectadores, tentar elucidar como é que a gente faz para reunir esses 3 elementos num só, que é a comunicação assertiva. Show, muito legal mesmo esse ponto. E nesse sentido, seria válido a gente dizer no início que está nervoso ou é melhor a gente só seguir? Porque muita gente fala que, se você não tivesse comentado, eu nem ia perceber que você estava nervoso. Só que, em contrapartida, se a gente fala que está nervoso, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, como conciliar isso? O que é melhor fazer nesses momentos? Sim. Amanda, o grande inibidor de estar diante das pessoas e que também gera essa incongruência, muitas vezes, é o medo. Nós temos que concordar com isso. Então, tem pessoas que desenvolvem vários sintomas do medo. O vermelhidão no rosto, tremedeira, o coração começa a acelerar, tem pessoas que têm dor de barriga, tem que ir no banheiro antes de falar, e o famoso branco. Então, são vários sintomas que surgem por causa do medo. Mas, para combater o medo, nós temos algumas dicas que facilitam, auxiliam aí na minimização desses sintomas. Por que eu falo minimização? Porque o medo nós não vamos perder, Amanda, Theo, espectadores, nós não vamos perder o medo. O medo faz parte para que nós possamos nos preparar, possamos aí nos equipar, nos munir para estarmos preparados aí diante das pessoas. Então, eu trago aqui algumas dicas. A primeira delas, e uma que eu acho muito importante, talvez a mais dessas 4 dicas, é essa. É estar preparado, é dominar o conteúdo. Quando eu falo dominar o conteúdo, é você se preparar para falar pelo menos 3 vezes mais do tempo que você tiver à sua disposição. Por exemplo, nesse webinar que nós iniciamos, que a gente prevê aí um tempo estipulado, eu devo estar preparado pelo menos 3 vezes mais para falar do que o tempo que a Amanda ou o Theo aqui designaram para eu falar. Então, no mínimo 3 vezes mais. Por quê? Porque você consegue encaixar o conteúdo em qualquer tempo menor do que essa quantidade. O que não pode é o contrário. Você se preparou para falar 20 minutos e te abriram em 40 minutos. Aí vai faltar conteúdo. Então, se preparar bem mais do tempo que você tem à disposição. Eu recomendo umas 3 vezes. Fazer ensaios. Hoje nós temos aqui smartphones, notebooks, câmeras em geral, em que você pode se filmar, pode se ver praticando. Então, é uma forma também de treinar. Preparo, o treino. Outro elemento importante, acreditar que vai ser bom. Quando nós falamos em falar em público para alguém, o que a pessoa já se imagina? Errando, gaguejando, tendo branco e assim por diante. E é por isso que a gente fica lá sentadinho, fica quietinho e acaba não se expondo. Então, acreditar que vai ser bom, já na sua mente, tirar toda e qualquer possibilidade de se imaginar errando. Esqueça. Pelo contrário, o ideal é iniciar uma programação de ter sucesso. Você conseguindo apresentar o seu conteúdo com clareza, com coerência, alinhado ao pensamento, conteúdo, expressão corporal, e acreditando que você está passando a mensagem importante para as pessoas. E, ao final, você está sendo aplaudido, está sendo aplaudida. Então, pintar realmente um cenário desse bastante positivo. E daí nós vamos para a 4ª e última dica aí para administrar o medo, que é a respiração diafragmática. Isso não é novidade para ninguém, Amanda. E trata-se, então, daquela respiração que a gente movimenta a barriga. Se você observar um bebezinho quando dorme, você vai reparar que, ao respirar, logicamente, ele movimenta a barriguinha.
Ou seja, nós nascemos respirando corretamente e, ao crescer, alguém nos diz, peito para fora e barriga para dentro. Uma questão de postura. O Theo sabe, o Theo foi sargento, né, Theo? O Theo foi sargento do Exército. O Theo sabe a postura que tem de ter. Então, Postura é mais positivo, né, Theo? Positivo. É isso aí. O Theo, quando eu conheci ele, era sargento do Exército. Era sargento, né, Theo? Tinha recém saído. Isso. Então, era essa postura, barriga para dentro, peito para fora. Mas na comunicação, Theo, não é o ideal. Por quê? O diafragma, ele é um músculo que separa os pulmões dos órgãos da parte de cima do aparelho digestivo. Você que não lembra da aula de ciências, o diafragma ele é como se ele fosse uma bacia de cabeça para baixo, uma bacia invertida. Aí todo mundo lembra, né? O que é uma bacia de cabeça para baixo? Quando nós inspiramos, esse músculo ele se arca. Ao fazer isso, ele faz uma massagem nos órgãos da parte de cima do aparelho digestivo. Quando nós expiramos, esse músculo ele volta para a posição normal, faz outra massagem. Ele auxilia na limpeza do organismo, né, na linfática, na parte linfática do organismo, levando as impurezas embora. E onde exatamente que essa respiração ela pode ajudar na comunicação? Se você fizer a seguinte técnica. Antes de se apresentar, quando você estiver pressentindo que está chegando a sua vez de se apresentar, quando estiver lá sentado ou estiver em pé, aguardando a sua vez, respire profundamente, umas 4, 5, se tiver oportunidade, mais vezes, movimentando a barriga. Então, profundamente. Ao fazer uma respiração profunda, você vai oxigenar melhor o teu sangue, que, por consequência, vai chegar no cérebro com mais oxigênio. Além disso, haverá todo um relaxamento. A respiração diafragmática é utilizada na meditação, yoga, pelos cantores. Quem nos assiste aqui tem a Thalita Scandolara nos assiste, ela que canta muito bem, sabe do que eu estou falando, da respiração diafragmática, para alcançar notas mais longas. E se oxigenar bem o cérebro, vai também controlar a parte fisiológica dos sintomas do medo que eu falei. Vai diminuir a ansiedade, o tremor, os batimentos cardíacos vão ficar mais compassados, vai diminuir o vermelhidão, o suor e, principalmente, se você fez aquelas 3 dicas anteriores, ou seja, se preparou 3 vezes mais do tempo que tinha à disposição, fez ensaios, você acredita que vai ser bom, você, se der branco, é porque o cérebro não estava devidamente oxigenado. Por isso que essa respiração diafragmática, ela é fundamental, uma dica essencial, Amanda, Theo, espectadora, para você controlar o nervosismo quando você for se levantar para falar. Porque temos que lembrar que os momentos iniciais, os primeiros minutos, são os momentos que nós estamos mais nervosos. Então, nós temos que relaxar o máximo possível para entrar confiante, entrar bem e conseguir aí, então, levar a nossa mensagem. Então, são essas as dicas aí, Amanda, Theo, para que a gente consiga controlar o nervosismo quando estamos aí diante de 2 ou mais pessoas. Muito bom. Perfeito, Evandro. Legal. E também podemos encaixar essa respiração no dia a dia, então, para controlar a nossa ansiedade também, e também para estar preparado para esses momentos, né? Que a gente já vai estar craque. Com certeza, essa respiração diafragmática ela é totalmente benéfica. É só benefícios, não tem coisa ruim na respiração diafragmática. Legal. Evandro, e tocando um pouco naquele primeiro ponto que você falou sobre estar preparado. Tem alguma coisa que a gente não deva falar, ou que a gente deva evitar falar, né? Melhor dizendo. Porque, no fim das contas, eu percebo que quem não está muito acostumado a falar em público, né, é quem mais sofre com as dificuldades de encaixar as palavras no momento certo. Mesmo conhecendo sobre o conteúdo, a pessoa tem dificuldade de transmitir aquilo com clareza.
Você pode dar algumas dicas para nós daquilo que a gente deve evitar dizer quando vai falar em público, ou até mesmo numa entrevista ou numa apresentação comercial, né? Eu acredito que a gente possa pensar na comunicação nesse sentido, de uma forma mais ampla, né? Não só apenas como uma palestra, mas como uma forma de se comunicar no mundo comercial e corporativo. Sim. Então, antes a Amanda tinha falado a questão de se desculpar quando não está preparado, que até melhora a confiança e tal. Não é ideal. O ideal é sempre chegar preparado. Quando você não está preparado, se possível, se abster de falar. Mas tem horas que não, nós somos acometidos a falar de supetão, de improviso. E eu sempre digo, nesses momentos nós vamos apresentar uma fala de improviso, nós não vamos falar de improviso, porque nós devemos aceitar falar de algo que a gente conhece, trabalha, estuda, família, uma experiência pessoal, coisas desse tipo. Raramente você vai aceitar um convite ou vai ser convidado para falar de algo que não conhece. Eu, por exemplo, com relação ao CREA, eu não teria nada para falar sobre engenharia, eu não domino nada. Então, seria um total fiasco. Eu não aceitaria. Se eu fosse falar algo, o que eu poderia falar? Como é que deveria ser uma comunicação mais assertiva de um engenheiro para um possível cliente? Aí sim, aí é pertinente. E aí eu trago um ponto importante ao encontro do que você perguntou, Theo, que é a comunicação assertiva. Esse é um subtema da oratória que eu alio nos meus cursos, nos meus treinamentos, já há uns 7, 8 anos. Eu não consigo mais dar apenas uma palestra, um curso de oratória, ou apenas uma live, um momento de live, como estamos fazendo agora, sem falar na comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela tem vários conceitos que alguns autores dizem que é você ser franco, falar direto, sem rodeio e assim por diante. Só que ainda eu notei que ela faltava algum complemento do ponto de vista de cada autor. E eu acabei, nessas pesquisas, juntando, reunindo vários conceitos e criei meu próprio conceito que diz o seguinte: comunicação assertiva é você saber como falar tudo o que precisa ser dito. Aí, Theo, tudo o que precisa ser dito. Então, aqui já vai o que você falou, que não falar, né? Só vai falar o que precisa ser dito com o menor número de palavras possível, no menor espaço de tempo possível, se fazer entender e a mensagem conter apenas uma interpretação. Qualquer coisa que saia fora disso já deixa de ser comunicação assertiva. Então, quando você for se preparar, você vai reunir o conteúdo para que você treine a forma como vai abordar, a quantidade de palavras necessárias para não ser prolixo, não ser aquela pessoa que rodeia e não chega a lugar nenhum, respeitar o tempo do outro, ou seja, respeitar o tempo que deram a você, que as pessoas estão dispostas a te ouvir, se fazer entender. O grande desafio da comunicação é se fazer entender. E aqui eu falo da comunicação verbal, oral, a escrita também, ela é uma comunicação muito presente, principalmente o WhatsApp e outras redes sociais, e frequentemente nós caímos em armadilhas, sabemos disso. Então, todos os tipos de comunicação. E a mensagem ter apenas uma interpretação. Se a pessoa entendeu algo diferente do que eu quis transmitir, já deixa de ser comunicação assertiva. Então, erros graves ao falar em público. O que não for pertinente ao momento, por exemplo, piadas de mau gosto, né? Principalmente em ambientes formais, às vezes não cabe piada. O bom humor, ele é sempre válido. Mas piadas tem que ter muito cuidado. Palavrões, gírias em demasiado, né? Muitas gírias, regionalismos. Você está falando, às vezes, para um público que não entende o que você está falando. Essa live, hoje estamos aqui de uma forma mais regional, mas ela pode ir mundo afora. Então, eu falar um regionalismo aqui do Sul pode não ser entendido lá no Norte, e esse é apenas um exemplo. Então, adequar o conteúdo ao público, respeitar ao máximo as normas gramaticais, ortográficas do idioma que estiver falando, não ofender, não falar
das pessoas, não falar mal das pessoas, realmente apresentar o seu conteúdo dentro daquele conceito que eu falei de comunicação assertiva. Esse seria o mais indicado, Theo. Perfeito, Evandro, perfeito. E pela tua experiência, você pode afirmar para nós que saber se comunicar assertivamente é um diferencial no mercado de trabalho? É um diferencial para o profissional? Exatamente, Theo, exatamente. Aí nós falamos, desde lá da entrevista de empregos. Eu sei já o roteiro do webinar do CREA Júnior, que vai ter elaboração de currículos e tal, mas depois chega lá o momento da entrevista. Então, falando de empregos, ali você já tem que ser muito assertivo numa apresentação, uma alta apresentação, quando você está candidato, candidata a um cargo, a uma vaga de emprego. Isso, no meio empresarial, você que é estudante, que nos assiste, vai passar por esse momento. Então, já é importantíssimo ali se preparar com a comunicação assertiva. Comunicação assertiva, ela envolve algumas características pessoais. Nós devemos demonstrar confiança. Theo, tem um estudo científico registrado, elaborado pela psicóloga Susan Fiske, aliás, Amy Cuddy, que é professora de Harvard Business School, juntamente com outros dois psicólogos, Susan Fiske e Peter Blick, onde por mais de 15 anos eles pesquisaram e registraram quais eram as primeiras impressões que as pessoas têm quando tem outras pessoas diante delas para falar. Por exemplo, a hora que eu me coloquei aqui diante de vocês, estão me vendo, o que o cérebro de vocês se perguntou e respondeu instantaneamente? Amy Cuddy, Peter Blick e Susan Fiske descobriram e registraram isso no livro chamado Presence, em inglês, que foi publicado em outubro de 2016. E eles constataram algo revolucionário. O nosso cérebro ele se pergunta e responde instantaneamente a duas perguntas quando alguém está diante de nós, né, para falar. Primeira, eu posso confiar nessa pessoa? Segunda, essa pessoa tem competência para estar ali na frente? Theo, Amanda, espectadores, isso foi uma revolução, porque até antes dessa pesquisa, acreditava-se que a competência era o fator mais importante. Eu, por exemplo, se eu fosse divulgar meu currículo em relação à oratória, eu treinei diretamente 3 campeões nacionais de oratória, alguns melhores campeões das Américas, projeto oratório nas escolas, aqui que a gente tem a JCI, vários campeões, e assim por diante. A pessoa que está querendo oratória e ela vê um currículo com esses resultados, pode parecer suficiente, mas não é. Não é. Quando eu estou aqui diante de você, se eu não conseguir reter a confiança de vocês, pouco vai adiantar. Pouco vai adiantar. Alguns vão aprender, outros menos, e alguns não vão captar nada, inclusive vão até nem continuar assistindo. Então, a confiança é primordial. A comunicação assertiva, até quando está diante das pessoas, lá na entrevista de emprego, nas relações interpessoais, de uma forma geral, o ponto inicial, base, é adquirir a confiança, captar a confiança. E daí tem outras técnicas. Eu sei que vocês vão, talvez, perguntar mais para frente, aí que nós vamos falar da postura daqui a pouco, mas uma delas vai ser a postura, aí que a gente vai explicar mais adiante. Mas sim, a comunicação assertiva ela deve estar presente em todos os momentos, seja WhatsApp, seja pessoal, online, de todas as formas, e em todas as situações a comunicação assertiva é a mais indicada. Perfeito, maravilhoso. Tu pode dar para nós, citar algumas técnicas de oratória para abordagem comercial, assim, especificamente falando? Uhum. Sim. Um ponto importante na comunicação comercial, que lógico, né, Theo, vai se estender para todas as comunicações, mas aqui agora falando para o comercial. A nossa comunicação, ela deve atender emocionais, racionais
E ainda os 3 sistemas representativos: auditivo, visual e sinestésico. Poxa, mas como é que eu vou atender tudo isso? Parece complicado. Mas é questão de prática, é questão de treino. Por exemplo, as pessoas racionais, nós devemos, então, para atendê-las, incluir nos nossos conteúdos estatísticas, números, dados. As emocionais, como o próprio nome já diz, conteúdo mais emotivo. As pessoas auditivas, nós vamos ter palavras, sinônimos de audição. Ouça, escuta. As pessoas visuais, sinônimos de visão. Olha, vê, enxerga. As pessoas sinestésicas, sinônimos de sentir. Então, perceba, sinta, imagina. Esses tipos de palavras. Se eu fizer um discurso, uma abordagem comercial, apenas atendendo determinado segmento, 1 ou 2 e tal, eu não vou conseguir atingir em cheio, né? Atingir o alvo. Então, é importante, já na preparação, aquela que a gente falou anteriormente, nós nos prepararmos com todo esse arsenal. E aí eu recomendo a você que nos assiste pesquisar na internet palavras auditivas, palavras visuais, palavras sinestésicas, indicativos, para você se munir desses conteúdos e você ir colocando na preparação dos seus discursos, na sua apresentação, quando você abordar uma pessoa, né, de uma forma comercial. E também os racionais e emocionais. Eu vou dar um exemplo aqui, Theo. Vamos supor um segmento que seja o corretor de imóveis. Nem vou puxar agora específico para o CREA. O corretor de imóveis. Vamos supor que eu seja um corretor de imóveis, eu quero vender um apartamento. O Theo é o meu possível cliente. Então, o Theo está procurando um apartamento. Eu combinei, Theo, eu vou lá te buscar então na tua casa, passo lá, vou te buscar. Aí nós dentro do carro vamos trocando uma ideia, conversando, e o Theo me diz o seguinte: Evandro, olha bem, como é que é esse lugar? É um lugar bonito, um lugar elegante, mais alta sociedade? Como é que é esse lugar? Opa, pelas palavras do Theo, eu estou captando que ele está naquele momento mais visual. Então, quando eu chegar com o hotel lá no apartamento, qual é a primeira coisa que eu vou fazer nessa abordagem comercial? Vou chegar lá, hotel, vou abrir a janela e dizer: olha a vista que você vai ter aqui nesse apartamento. O hotel é visual, atingir em cheio. Agora, a mesma situação. Dentro do carro, o Theo fala assim para mim: escuta, Evandro, eu preciso de repouso, como é que é o ambiente? Tem muito ruído, tranquilo, tem muita gente, muitos carros passando. Opa, captei ali que o Theo ele é o quê? Mais auditivo. Eu chego no apartamento com o Theo, eu não vou abrir a janela de imediato. Ele é auditivo, ou em determinado momento da conversa, eu vou dizer: Theo, escuta. Aí o Theo, por ser auditivo, ele vai se irritar, mas eu não estou escutando nada. Exatamente, Theo. Que silêncio que você vai ter morando aqui. Então, são dicas aí para atingir agora o sistema auditivo do Theo. Aí o Theo disse assim, dentro do carro, na mesma situação: Evandro, eu imagino que esse lugar eu possa sentir melhor os momentos, apreciar melhor quando eu estiver em casa, aqueles momentos de relaxamento, ter uma tranquilidade. Opa, o Theo, ele puxa mais para o sinestésico. Chegando lá no apartamento, eu não vou abrir a janela, não vou falar da questão do som, do silêncio. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar lá, Theo, passa a mão aqui nessa parede. Passa a mão aqui nessa parede. Perceba, sinta a textura dessa parede. Que massa corrida mais bem aplicada. Então, eu vou partir com um ponto importante para o Theo, que é o sinestésico. Ele precisa tocar naquele lugar. Então, essa é uma forma de eu falar de uma abordagem comercial diretamente atingindo o sistema representacional do nosso ouvinte, né, do interlocutor. Por isso que eu recomendo a vocês estudarem essas palavras predicativas dos sistemas representacionais, auditivo, visual, sinestésico. Porque quanto mais nós falarmos a linguagem que o nosso cliente, o nosso ouvinte, ele entende,
mais facilmente nós seremos entendidos e seremos aceitos. Então, é fundamental já não criar nenhuma barreira no começo. Às vezes, a gente tem aula com algum professor, alguma professora, que a gente tem a impressão de não entender nada. Provavelmente, esse professor, essa professora está falando uma linguagem que a gente não entende. E o contrário também é verdadeiro. Eu gosto daquele professor, daquela professora, ele fala, ela fala, eu entendo, é tranquilo para mim. Certamente, aquele professor, aquela professora atingiu em cheio o sistema representacional. Então, é mais ou menos isso aí, Theo. Perfeito. Muito bem esclarecido, Evandro. Muito bom mesmo. Então, podemos dizer também que a questão de oratória tem muito a ver com o autoconhecimento também, porque a partir do momento que a gente compreende como nós funcionamos, também podemos utilizar essas técnicas para absorver melhor o conteúdo e também como explicar para os outros, né? Exatamente, Amanda, exatamente. Muito bacana. Vocês que são do CREA, muito se fala e muito se vê. Quando as pessoas elas trabalham de forma muito técnica, muito isolada, às vezes por horas, ali desenvolvendo um projeto, de uma forma muito introspectiva, acaba se perdendo a habilidade de socializar, de falar em público. E tem pessoas que realmente preferem ficar mais isoladas. Porém, nós vemos cada vez mais que currículos semelhantes, que hoje praticamente é uma exigência, abre-se uma vaga de emprego, pré-requisito ali, currículo, experiência nisso naquele, graduação naquele e naquele outro, vai chover lá de currículos semelhantes. Aí vai-se para os outros processos seletivos, outras etapas, por exemplo, a entrevista. Currículos semelhantes, o que vai destacar da entrevista para a etapa seguinte é a forma de se comunicar. Então, uma pessoa que se conhece bem, Amanda, uma pessoa que consegue desenvolver empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, enxergar o que ela vê, ouvir o que ela ouve, falar da forma que ela fala, fazer o espelhamento, técnica de rapport, que aí já é um pouquinho mais avançado, mas totalmente possível, que você conduz a comunicação, espelhando aí a respiração, os gestos e tudo mais. Uma pessoa que tem essas habilidades, ela vai se destacar numa entrevista de emprego, uma abordagem comercial, em qualquer situação que ela tenha que usar da comunicação. E é importante, então, esse autoconhecimento. A leitura de livros que saiam um pouco dessa área técnica, mas que permeiam toda essa área técnica também, livros de técnicas de vendas, relacionamento humano, a autoajuda, por que não? Tão criticado aí a autoajuda também, porque pode influenciar na autoconfiança. Então, tudo isso é importante, não vamos descartar nada. Esse autoconhecimento, ele vai refletir. Como eu falei, anotem isso aí, pessoal. Currículos semelhantes, o que vai diferenciar é a forma como você se comunica. Show, muito legal mesmo. E a gente vê também que tem muitas empresas que acabam contratando não somente as pessoas que têm aquele conhecimento técnico, mas justamente essas soft skills que eles chamam, né? Essa capacidade de comunicação e o que a pessoa desenvolveu até o momento. Muito bacana. Ô, Amanda, só um parênteses aí. Eu tenho vários cases na minha vida que a oratória ela foi crucial. E um deles eu lembro perfeitamente, que marcou, logicamente, no Banco do Brasil, lá em Blumenau, quando eu morava lá, tinha o tal do SESEC, era um edifício de 8 andares. E lá tinha uma empresa terceirizada na época, chamava-se Combrado, uma empresa de São Paulo. Era terceirizada para fazer a manutenção. Então, era ar-condicionado central, elétrica, hidráulica, refrigeração, todo o prédio, enfim. E abriu uma vaga para auxiliar de manutenção. Na época, eu era servente de pedreiro. Eu tinha feito um cursinho de informática, o MS-DOS, aí, não sei se você vai lembrar dessa linguagem. O MS-DOS era a linguagem da época, você vê como o negócio é antigo. E Lembrou, né, Theo? Então, eu fiz um cursinho na época, esse era o meu currículo, eu era servente de pedreiro, porém, eu estava acabando o curso técnico de administração na época,
Mas era isso que eu tinha. E surgiu essa vaga de auxiliar de manutenção e tinha que ter experiência, tinha que ter o curso de informática e tudo mais. Eu cheguei para preencher essa vaga lá, para o dia da entrevista, que foi agendado. Eu cheguei lá na rua 15 de novembro, lá em Blumenau, onde localizava-se o Banco do Brasil, já tinha gente lá fora. E as salas da manutenção, elas ficavam no subsolo, na garagem do edifício, as salas da manutenção. E era lá que estava sendo feita a entrevista. Tinha uma fila até lá fora. Depois eu fiquei sabendo o número exato. Haviam 78 candidatos para uma vaga. Mas cheguei lá, né? Me coloquei na fila. Aí comecei a conversar. A gente já tinha o hábito de conversar, já estudava oratória, desde a adolescência estudava oratória. Então, comecei a conversar, o da frente dizia que tinha tantos anos de experiência, curso não sei o quê, conversando com o de trás também, experiência não sei o quê. Eu servente de pedreiro, aquele curso do MS idosa, pensei, e lascou, né? Mas, enfim, já que estava na fila, vamos lá. Fizemos a entrevista. Um dia depois, 2 dias depois, recebi uma ligação. Naquela época não era mensagem, era ligação. Recebi uma ligação e era o engenheiro eletricista Juscelio Belletti. Uma vez que eu falei com ele, ele era o engenheiro eletricista da FURB, lá em Blumenau, não sei se ainda era o responsável. O Juscelio Belletti disse, olha, Evandro, você fez a entrevista aqui, tal. Se você quiser, a vaga é tua, está contratado. Ótimo, né? Fui lá, comecei a trabalhar, beleza. Mas aquilo me inquietou. Em determinado momento, quando já tinha intimidade com o Juscelio, eu disse, Juscelio, naquele dia da entrevista, haviam tantas pessoas capacitadas que preenchiam perfeitamente o currículo e tal, e eu, que pouco da parte técnica tinha, por que eu fui selecionado? Por que eu fui escolhido? E ele disse, Evandro, você foi o único que soube se colocar, soube se apresentar, soube demonstrar interesse, vontade de aprender e, enfim, se comunicou bem de uma forma geral. Eu nunca esqueci isso. Então, Amanda, é fundamental isso aí, tá? É fundamental isso que a gente está falando. Você que nos ouve, nos assiste, leve para a comunicação essa parte de comunicar. Comunicação assertiva. Empatia, saber se colocar, se conhecer. Então, principalmente quanto conhecimento técnico, conhecimento da empresa que você vai trabalhar e tudo mais. Então, a experiência que eu tive, cada vez está mais rara, porque a gente nem tem oportunidade de participar da entrevista quando tem um currículo que atende todas as exigências, né? Então, é importante. Se tiver mais preparado e saiba se posicionar. O posicionamento é a palavra de ordem nessa questão. Show, muito legal mesmo. Um exemplo na prática mesmo. Muito bacana isso. Também tem aquela frase que diz, né, que a prática leva à perfeição e a gente não pode discordar disso. Mas então, quem não tem a oportunidade de praticar, de ministrar palestras, ou enfim, teria algum método específico que a gente pode utilizar para desenvolver isso, treinar no dia a dia? Eu até tinha visto algo sobre pegar discurso de político e treinar a entonação da voz. O que poderíamos fazer? Sim, como você disse, o segredo é o seguinte: treino. Não existe mágica, é treino. Então, existem algumas formas, assim, os métodos. Sem imaginar, fazendo discursos é um grande exercício. Você vê, por exemplo, assiste um jornal, assiste alguém fazendo um discurso, se imagina, o que eu falaria se estivesse no lugar daquela pessoa? Ou como eu falaria a mesma informação se estivesse no lugar daquela pessoa? E daí você pode também fazer alguns exercícios se vendo, se gravando, que é o que eu falei antes. Nós temos agora várias manias, tem o tal do TikTok, outros aplicativos aí que as pessoas estão se filmando, estão se aventurando com vídeos. O próprio WhatsApp, você também pode fazer chamadas de vídeos, ou gravar mesmo vídeo, enviar. O próprio áudio, né, a gravação de áudio, muito presente na comunicação. Quanto mais recursos desses você
você utilizar, mais prática você vai ter. Porque nós temos que ter a habilidade de falar, para depois ter mais habilidade de falar diante das pessoas. Então, são algumas etapas. E para quem acha, quem nunca fez, acha que é fácil a gente falar para essa câmera celular, não é fácil, não. A gente sabe que você, espectador, está ali do outro lado da câmerazinha, está ali nos avaliando da mesma forma, e qualquer gasto, qualquer erro, nós virarmos aí um meme de internet, é facinho, né, Amanda? 2 toques. A gente virar um meme, virar uma figurinha. Então, é muito fácil isso acontecer. Mas, então, a técnica é você se imaginar fazendo um discurso. Aí, depois, você praticar alguns discursos. Que tipo de discurso? Você trabalha na produção de uma empresa? Imagine você coordenando a equipe, qual discurso você falaria, discurso de bom dia, discurso de boas-vindas, como é que você se apresentaria quando tiver um chefe, um responsável, né? Há uma reunião. O que você pode falar numa reunião? As primeiras você ficou em silêncio, ficou quieta, mas observando, o que você pode falar numa próxima? Porque a ideia, Amanda, é não se abster de falar. Sempre que tivermos oportunidade de falar, devemos falar. Por exemplo, vai ter uma reunião do CREA. Então, estão lá toda a comissão, todos os organizadores estão lá. Vai ter um momento lá, não sei como é que funciona a dinâmica da reunião de vocês, mas vai ter um momento lá, por exemplo, palavra livre, aberto para quem quiser falar alguma coisa. Lógico, você não vai ser redundante ficar falando o que o pessoal já falou, mas se tiver a oportunidade de dizer um boa tarde, boa noite, depende da ocasião, dizer que agradecer, né, a oportunidade, tudo isso vai ajudar a você pegar a habilidade de se acostumar a falar em público. Isso online, presencial. Se for presencial, sempre que possível, fale de pé. Se percebam que eu estou de pé. Eu não gosto de falar sentado. E uma dificuldade para quem fala é falar em pé. Existe muita prática, mas não pode praticar. Sempre insiste em falar de pé. De pé, a gente não consegue pensar. É muito difícil pensar. Tudo que eu estou falando aqui já está estruturado na minha mente. O preparo prévio é fundamental. Então, a técnica é essa, você saturar a sua mente com discursos que talvez você nunca vai fazer. Se imaginar como é que eu ia fazer aquele discurso se tivesse no lugar daquela pessoa. Então, tem uma série de discursos. Como é que eu posso apresentar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso apresentar vários discursos? Realmente, e a jogar você vai aperfeiçoar. Não estou dizendo que vamos acertar primeiro, não estou acertar sempre. Pelo contrário, ela faz parte. Quanto mais natural a regra da comunicação assertiva, você está aí agora, a comunicação assertiva, a naturalidade é que nada de artificialismo. Então, nada de imitar outra pessoa, você vê a naturalidade. Então, praticar, vai trazer esses benefícios para quando estivermos diante de 2 ou mais pessoas, falarmos aí de forma mais boa, de forma mais tranquila, mais harmoniosa. Show, beleza, então. E aproveitando, então, que você estava comentando sobre a linguagem corporal, eu acredito que também influencia bastante o que a gente está apresentando e também como é o nosso jeito, né? Porque vai depender bastante de como que a gente se porta. Mas quando a gente está apresentando alguma coisa, o ideal é a gente ficar com os braços parados, caminhando, e também a questão do olhar. Qual seria o melhor ponto? Eu vi que tinha uma pergunta também aqui no chat que comentaram. Professor Evandro, por favor, comente sobre o contato visual com aquele com quem se fala. Então, se puder abordar um pouquinho sobre isso também. Perfeito, Amanda. Eu falei do estudo da Emily Peter Fisk e Susan Fisk e Peter Glick. Eles constataram que a confiança é a primeira pergunta que o cérebro faz.
certo? Então, a postura, ela é responsável, principalmente, por responder essa pergunta imediatamente que o cérebro faz. Eu não encontrei, depois pode até comentar, eu não encontrei nenhum estudo científico que diz o seguinte, ó, tem que ter tal postura, um padrão. Eu não encontrei. Porém, eu sabia um padrão empírico, algo que se repetiu várias vezes e eu adotei como a postura mais apropriada para iniciar uma apresentação, que é uma postura que eu chamo de postura neutra. Ou seja, se estiver sentado ou sentada lá esperando para falar, esteja relaxado, uma postura ereta, logicamente, mas com as pernas, os pés apoiados completamente no chão, as plantas dos pés. Se tiver com as pernas cruzadas, elegantemente cruzadas, não tem problema. Só tem cuidado quando vai cruzar as pernas, porque nós não percebemos, mas quando estamos nervosos, nós fazemos muita força. E você que nos assiste já deve ter reparado. Se você ficar muito tempo com as pernas cruzadas, você chega em casa, por exemplo, vai trocar de roupa, vai tirar a roupa, vai perceber a região saber. Então, se você pegar a perna, quando você solta, fica branco depois que vem a cor, fica vermelho. Por que isso acontece? O nosso corpo tem uma lesão naquele lugar que está e vai bombear muito sangue para aquela região. Ele quer irrigar. Há uma obstrução ali, um problema, ele quer irrigar aquela região. Se o sangue estiver muito para aquela região, mas eu estou tensionando, aonde que vai faltar sangue? No cérebro. E lembrem-se que eu falei, se o cérebro não estiver bem oxigenado, além de aumentar os sintomas do medo, pode ainda dar o branco, pode dar o famoso branco. Então, quando estiver sentado, completamente relaxado, sem tensionar nada, sem segurar nada. Eu vi um chefe também que fala sobre a caneta, né? Não segurar nenhuma caneta. Eu não lembro quem tinha perguntado ali. A Joana, né? Joana Weber tinha perguntado ali sobre a caneta. Não levar caneta para a apresentação, você vai levar somente o que você vai utilizar. A Joana provavelmente a Joana fica apertando, leva aquelas canetas de apertar, fica apertando. Tem pessoas que botam no bolso, tudo aí são sintomas do medo. E se tornam bem graves. As pessoas se sentem confortáveis fazendo isso. Mas não é ideal. Se você está sentado, foi chamado para falar, se colocou de pé, uma postura neutra, que dá certo, a Amanda perguntou, o que fazer com as mãos, né? Uma principal, né, Amanda? O que fazer com as mãos quando chegou aqui na frente? Não tem nada para fazer com as mãos inicialmente? Deixe-as cair ao lado do corpo. Deixe elas caídas ao lado do corpo. Isso mesmo. Os pés ligeiramente retos, mais ou menos a largura dos ombros. Nós homens temos que abrir a perna. Ou então a ponta dos pés, né? Os pés na direção dos ponteiros, não, conscientemente não faz a postura. Então, os homens, mais ou menos, os pés abertos, mais ou menos os ombros. As mulheres, uma postura padrão, é uma postura de proteção. O que é a postura de proteção da menina e da mulher? É cruzar uma perna frente da outra ou colar os dois pés juntos. Então, essa é uma postura que, quando a gente vê, a gente já sabe que há algo inseguro naquela pessoa. Ela está constrangida por algum motivo. Então, o ideal, quando chegou à frente do presencial das pessoas ali, é você controlar conscientemente, propositalmente a sua postura para que ele tenha uma postura neutra, pelo menos no momento que é aquele momento das pessoas que estão nos assistindo, aquelas duas perguntas. Ela pode confiar
confiar em nós, ela tem que ser afirmativa. Então, eu não posso demonstrar nada, nenhuma insegurança, nenhuma arrogância, eu não posso levantar muito o queixo, eu não posso ficar ali balançando, um pêndulo, né? uma gangorra. Então, eu tenho que ter uma postura inicialmente minha. Depois é que nós vamos partir aí para os gestos. A gente delimita, Amanda, aos espectadores, essa região aqui, ó, da cintura até no ombro. Mais ou menos essa região para a gente fazer os gestos. Salvo se eu for falar do piso, por falar do teto, aí sim eu posso tranquilamente aí fugir desses parâmetros. Mas o ideal é nesse parâmetro. Sempre que possível, fazer os gestos ao lado do corpo, por exemplo, falar uma vez em 5 anos, o corpo, 2, 3, 4 dicas, aí usar a mão aqui ao lado do corpo. Por quê? Porque nós formamos um desenho para as pessoas. O cérebro, ele lê em desenho. E eu estou aqui à frente de vocês, aqui na câmera, eu formo um desenho, uma coluna, aqui, sei lá o que eu sou aqui, uma coluna, uma figura geométrica, uma coluna. Eu fazer gestos aqui auxiliarão sim a mensagem. Mas, quando eu faço um gesto ao lado do corpo, o cérebro de vocês é obrigado a contornar essa forma. E ao fazer isso, mais o tom de voz que eu estiver usando e o próprio conteúdo em si vai ficar por mais tempo na memória de vocês. Não tem que dar esse globo ocular, essa então, a técnica, também para quem está falando, eu estou falando para vocês, sobre a técnica da comunicação visual, muito importante, é olhar para todos da plateia. Eu não posso olhar muito para uma pessoa só. Nós entendemos quando chegamos num ambiente que a gente não conhece, ou conhece uma pessoa apenas, a gente tem que olhar muito para aquela pessoa que a gente conhece, a intimidade, em busca do quê? De afirmação. Mas isso pode ser um problema. Vai que numa dessa eu olho para o meu amigo, para minha amiga que está na plateia, bem na hora que eu olhar assim. Aí eu posso pensar assim, e o que eu estou falando? Estou falando besteira, o povo não está gostando e tal. O problema é que não tem nada na cabeça. E às vezes ele está ver, às vezes ele deu uma viajada, e ele lembrou lá, esqueci de deixar comida para o cachorro, minha mãe vai me matar. Então, uma coisa que não tinha nada a ver. Mas eu inseguro, dou aqui para a prejudicou toda a nação. Então, olhar para todos da plateia, pode fazer isso, Amanda. É você fingir que tem ele. Começa olhando na frente, profundo, volta, faz como se tivesse um grande M na plateia. Ou depois inverte, finge que olha de W, começa falando bem. É uma forma de você se orientar para olhar para todos. Porque se nós não tivermos também um método e tivermos um negócio, nós provavelmente vamos cair no automático. E o que é o automático? É nós olharmos da esquerda para a direita. E quando estamos nervosos, parece que estamos fazendo. Então não fica legal. O ideal é olhar para todos, mas de uma forma que todos se sintam cobertos, sem um automático, uma forma consciente. Outra coisa, ao olhar também uma atenção. Você está falando de dominar o ambiente, vai dominar o seu palco. Então, a formação neurolinguística, ela nos diz que, quando nós chegamos no auditório para sentar, se nós não temos nenhum conhecido, não tem nada influenciando nós, quem estiver à direita do palestrante, são as pessoas mais racionais naquele dia. Olha só. E quem estiver à esquerda do palestrante, no lado do meu coração aqui, do auditório, são as pessoas mais emocionais. E lembra que eu falei antes que nós temos que atender os racionais e emocionais? Então, quando eu falar de números, dados, tal, eu vou me dirigir para aquele lado que eu considero, pela formação neurolinguística, que estão os racionais.
à minha direita. Quando eu falo de emoção, o esquerda tem um dos livros tem o Carne, que é, vamos falar em público, influenciar pessoas, no mundo dos negócios. Ele conta a história de Maurício José. Ele era um importante empresário da época, e ele perdeu um irmão na época, por causa do câncer e tal. E ele ficava em negócios e ficava indo nas reuniões de empresários para buscar ajuda para a causa que ele estava militando. E todas as reuniões, uma grande empresários, Maurício José sentou bem na ponta, e já era conhecido como um bom orador naquela época. Então, o que ele fez? Ele se levantou. Ele disse assim: olhem uns aos outros. Olhem uns aos outros. As pessoas olharam. Ele continuou. Em cada quatro dos que aqui vão morrer de câncer. Em cada quatro vão morrer. Olha a destreza, a habilidade de Maurício José. Ele falou em cada quatro, e ele estava à direita dele, que considerava os racionais. Ele falou que em cada quatro morriam de câncer, ele se moveu para a esquerda dele, que ele considerava que seriam os emocionais. Então, essa forma que eu trago então, dessa reflexão de emocionais e racionais. E aí, a comunicação visual, ela tem que seguir junto. Eu me detenho mais naquele momento que eu estou emocionais, mais depois naquele momento que estou emocionais. Então, a comunicação visual é para reter a atenção dos outros. Alguns professores de oratória, vocês podem já ter ouvido dizer assim, ó, não olhe para as pessoas. Você vai ficar nervoso, vai caminhar. Outros professores podem dizer assim, finge que tem um ponto preto em cima da cabeça da onda. Mira aquele ponto preto, as pessoas vão achar que você está vendo os olhos dela. Outros podem dizer assim, e um finge que está todo mundo pelado. Só você está de roupa, tem vestido, não, porque as pessoas estão aqui para te assistir, elas merecem a sua atenção, merecem. Uma forma de respeitar as pessoas é olhando-as nos olhos. Então, pratique primeiro, faça em público, olhar as pessoas nos olhos. Essa é a dica para a comunicação visual. Muito bom, Evandro. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender muito bem essa parte, porque tinha gente comentando que estava travando um pouco. Eu espero que tenha dado para entender. Vamos tentar conduzir mais um pouco, e qualquer coisa, esses problemas técnicos acontecem, ainda mais nesse momento. E a próxima pergunta era sobre isso mesmo. Nessa questão desse momento atual que a gente está vivenciando, diferentes momentos e diferentes espaços estão no nosso dia a dia. Então, em eventos online, em palestras, ou até mesmo nesse momento que estamos participando, como que seria uma forma ideal para a gente expor as nossas ideias e também prender a atenção do público? Uma forma mais didática e um ambiente mais agradável virtual. Sim. E daí vai o formato, Amanda. O formato que está propondo. Aqui combinamos aulas de formatos que vão vai dar uma aula, você pode usar o quadro ou os recursos audiovisuais para facilitar a simulação. Mas a técnica em si, a postura,
a comunicação visual, a questão dos gestos, ela praticamente não muda do presencial para o virtual. É extremamente cansativo, extremamente tedioso você assistir uma pessoa que fica sentada, às vezes nem olhando para a câmera, nem olhando a esmo, nem dando atenção para o ouvinte. Então, é muito chato isso. Quanto mais recursos a pessoa conseguir utilizar diante da câmera, mais vai reter a atenção do cliente. O jeito que eu estou fazendo aqui, eu procurei, se fosse dar uma aula, como eu falei, eu tenho mais mobilidade para mover o globo ocular das pessoas. Quando elas movem o globo ocular, acaba retendo mais atenção. Além disso, mais baixo, mais rápido, mais devagar, as flexões da voz, de uma forma geral, também retêm a atenção das ouvintes. E outro ponto que eu falei são os recursos audiovisuais. Procurar variar, porque eu disse, na nossa plateia não existe unanimidade. Um é mais auditivo, outro mais visual, outro sinestésico, um é mais racional, outro emocional. Nós temos que utilizar o máximo de 10 recursos possível. Seria isso aí. Muito legal mesmo, são dicas valiosas que a gente vai com certeza aplicar no nosso dia a dia para aprimorar essas técnicas. E, em resumo, vai muito também do nosso autoconhecimento para saber o que precisamos aprimorar, o que precisamos desenvolver, e tudo isso faz com que a gente consiga uma melhor oratória. Temos uma outra pergunta no chat, e também queria reforçar que quem quiser fazer perguntas, a gente vai estar respondendo. A Ingrid pediu, quando não dominamos muito um conteúdo, temos a tendência de ter uma colinha junto. Aí vem o problema de ficar presa à leitura. Tem alguma dica para, mesmo tendo essa colinha, não ficar preso nela? Boa pergunta, a Ingrid perguntou, né? Boa pergunta, isso deve ser dúvida de mais pessoas. Aqui vocês podem reparar, eu tenho vários livros aqui, vou pegar um qualquer aqui. Vamos supor que o meu discurso ele estivesse aqui nesse livro, eu trouxe a minha cola para frente. Sempre que possível, se eu tiver um lugar para apoiar, uma tribuna, uma mesa, uma cadeira, que seja, eu coloco aquele livro, aquele conteúdo, aquele discurso lá. Eu não fico com ele na mão. Por quê? Esse material é só para consulta. Ele não deve ser a minha fonte principal de informação. Se é para eu ler, só ler, se é para eu fazer só a leitura do meu discurso, não faz sentido. As pessoas elas não gostam desse tipo de apresentação. Elas gostam de sentir que o palestrante ele domina o conteúdo. Então, não faz sentido eu ficar lendo. Salvo o quê? Dados, números, não temos obrigação de decorar nada. Na igreja, por exemplo, a gente vai na igreja, a leitura da igreja, logicamente vai ter que ler, é uma leitura da igreja. O nome já diz leitura da igreja. Mas você raramente vai pegar um padre, um pastor, que vai ficar lendo o ritual inteiro. Já sabe, já ouviu. Então, se for levar uma coisa, algo para a hora que eu precisar consultar, eu vou direcionar. Então, nós aqui, dar uma consultada e conseguimos mais melhor que ele é apenas um material de consulta. E não faz mal nenhum eu pegar, ver se for material, por exemplo, eu estou aqui para vocês verem um dado muito interessante. As pessoas têm medo público. Eu lado de novo lá, não tem problema. E quando for ler, tem que ter técnica. A técnica é assim, a comunicação visual mais importante. Como é que a gente mantém a comunicação visual numa leitura? Eu sugiro memorizar as 3 ou 4 últimas palavras de um parágrafo e pronunciar essas palavras olhando para as pessoas.
enfim. A fome técnica, resultado da explosão populacional e da escassez de arábies de produtivo. Entendeu? Eu larguei os olhos do papel, essa forma, porque a comunicação visual, Amanda, que nós falamos antes, era fundamental. Se eu ficar só lendo aqui, sem tirar o olho, as pessoas vão perder o interesse pelo que eu estiver falando. Então, eu devo de manter a comunicação visual. Eu só quero ler, ok, vou memorizar. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Antes ele, Engels, se encarregam de analisar do ponto de vista teórico a situação do proletariado naquele momento. Perceberam que agora eu olhei mais um elemento, ênfase, gesto, naquele momento, fiz. Então, ao ler, nós temos também que colocar esse atributo, mesmo que não estivesse lendo. Comunicação visual, ênfase, utilização da voz e gestos. Sempre procurar deixar a mão livre. O que eu vejo com frequência, as pessoas se preparam, por exemplo, a apresentação de TCC. Nós temos vários estudantes assistindo aí, a apresentação de TCC. Além do PowerPoint, tem gente que leva os slides impressos e tal, e leva o papel. Mas a pessoa às vezes se prepara tanto que ela sabe estar aqui. Ela tem segurança. E quando ela menos percebe, menos tem noção, ela está fazendo gestos com aquele papel, prejudicando a apresentação dele ou dela. Então, leve para frente apenas o que vai utilizar e deixe fora da sua mão, deixe a mão livre para gesto, e se tiver que segurar, evite segurar com as duas mãos, deixe sempre uma para gestos, lembrando de comunicação visual e entonação da voz. Ela deve variar na leitura. Respondido, Amanda? Sim, muito bom, Evandro. Show de bola. São coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia e com certeza nos preparar mais para quando precisar realmente desses momentos. Muito obrigada. E quem tiver mais pergunta, agora é o momento que o Evandro vai responder o que precisa. Tá tudo certo. É isso aí, Amanda. Uma dica, então, enquanto o pessoal formula alguma coisa, é lembrar as etapas de um discurso. Quando você for falar em público, não importa o que for, lembre-se das seguintes etapas. A primeira delas é o vocativo, que são os cumprimentos iniciais. Por exemplo, quando eu cheguei aqui para falar para vocês, cumprimentei quem me convidou para falar, cumprimentei interagir com o conhecido. Antes, em algum momento, eu interagi com o Theo, que foi sargento do Exército, um pouco com ele, mas interagir com o conhecido também iniciais. Então, o ativo cumprimentar as pessoas que convidam para falar. Se tiver uma formalidade, por exemplo, você vai num discurso de posse, você vai falar de posse, se atenha à formalidade, quem é que começa primeiro, o que deve ser dito, tem esses detalhes. E depois a introdução. Para a introdução, eu sugiro aproximadamente 20% do tempo de introdução. 20% um minuto para você fazer a introdução. A introdução ela serve para captar a atenção. Uma forma boa de dar exemplo próprio, uma citação de algum autor, saiba a fonte, né? Saber certinho a fonte. Então, isso prende a atenção imediatamente. Depois, você vai para o desenvolvimento, que seria mais ou menos 60% do tempo. E 5 minutos seriam 3,6 minutos, aproximadamente, ali, para fazer o desenvolvimento. Você vai, então, trazer o seu arsenal. Lembre-se no desenvolvimento de atender racionais, emocionais, auditivos, visuais. A conclusão. A conclusão deve nos levar a 2 caminhos, normalmente.
pedir para refletir sobre algo e a solução mais pedir para a ação sobre a ação. Para a conclusão, então, sobre os últimos 20 mais ou menos 5 minutos, para iniciar, deixe claro o que está acabando. O cérebro espera alguém lá, em suma, para concluir, para finalizar. Então, quando for concluir uma coisa, para finalizar, em suma, deixe claro que está acabando. E você faz uma retrospectiva, e ao final dessa conclusão, você pede para refletir ou para fazer alguma coisa. Normalmente são esses propósitos da sua fala. Essa estrutura ela deve acontecer no discurso. Se não acontecer uma dessas partes, ou inverter dessas partes, pode não ser corrigido pela audiência. A velocidade da apresentação ela influencia na memorização e no entendimento das pessoas. Então, essa é a dica aí, aleatória, geral aí, Amanda. Muito legal. Temos outra pergunta aqui no chat que é: quando é necessário falar no microfone, quais são os principais cuidados que devemos tomar? Principal cuidado. O microfone, ele tem que estar ligado. Então, antes de começar a falar, dá uma testadinha no microfone. Algumas pessoas não recomendam, mas pode dar batidinha. Vai sair para o som. Inicia com uma palavra inicial da cumprimento. Porque se tiver ligado, você vai ligar. Melhor você começar a falar e depois perceber. Você já perdeu no momento inicial, importante para captar a confiança. Então, ele está ligado. A altura dele não pode tampar o rosto. Deixe mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo do queixo, o microfone, um pouquinho abaixo do queixo, e estamos na tribuna, porque normalmente tem o microfone lá no pedestal, então ele está aqui na sua lateral, normalmente, ou na frente. As pessoas, elas levam algo para ler, por exemplo, você tem uma folha. Quando você for levar algo para ler numa tribuna, tenha o cuidado de imprimir em letras grandes e procure imprimir da metade da folha para cima. Não faz mal se der mais coisa, mas da metade da folha para cima. Se você colocar numa tribuna, e o microfone não estiver aqui, ó, você baixar os olhos para ler a parte de baixo da folha, poderá sair da direção do microfone, a sua boca. A maioria dos microfones são unidirecionais, ou seja, uma direção. Não são microfones de rádio, de estúdio, por exemplo, que captam em várias direções. Então, ter esse cuidado. Por isso, a só mudar o olho, baixar o olho, e tirar a boca. Então, o microfone tem que ter outro cuidado também. Se você estiver segurando o microfone, não vai tirar o microfone. Eu já vi fazer. Então, os ruídos, às vezes o microfone está estourando muito alto em cuidado. Então, isso para não ficar agredindo o ruído das pessoas. E se o microfone estiver fixo, quando for falar, por direcionar o rosto para o lado da sua matéria, cuidado também para não chegar a boca. Então, faça isso dessa forma aqui, para que a direção seja captada, principalmente. Então, são essas as dicas básicas. Se for falar o microfone, num lugar que tem microfone, vai precisar de microfone, tente combinar com o organizador para você chegar um pouco antes, já testar o fone, já testar o volume, já deixar conectado com o mestre de cerimônias, se tiver, tudo isso cuidado previamente. Mas quando você estiver lá, tenha um mínimo de problema possível. E essa dica aí, Emma. Beleza, então. Eu não sei se está travando para todo mundo, mas teve gente que comentou antes e agora também que estava travando. Não sei se está tranquilo de ouvir.
mas nós temos uma última pergunta aqui, que é sobre dica de leitura, sobre abordagem comercial que pode ser utilizada. Que você faz, que você isso tem que estar aí você vai se incluir manuais, e essa parte ela tem que estar dominada. Além disso, compreender aquela parte, nós vamos ter algumas leituras auxiliares. Eu recomendo técnicas de venda de uma forma geral, porque nós o tempo todo estamos vendendo algum produto, algum serviço ou apenas uma ideia. Estamos vendendo, por mais que negamos essa palavra de vendas, nós estamos vendendo. Uma mãe tem que negociar, às vezes, com o filho, para comer alguma coisa, o marido que com a esposa para fazer determinada coisa e vice-versa. Então, estamos negociando, estamos vendendo a nossa ideia, estamos vendendo os produtos, nossos serviços o tempo todo. A questão da criança. Livros de liderança, mais que nunca, livros de liderança. Porque quem comunica bem, a tendência é representar grupos, é representar entidades, é representar funcionários numa empresa, então, quem se comunica bem terá, inevitavelmente, essa responsabilidade. Dificilmente o gestor vai convidar alguém que não se comunica bem para ser um líder. Então, livros de liderança que dão dicas sobre o líder, como agir, como se encaixar. E, por fim, livros já consagrados, aí, com Real Político, livros de português, dicas de português, bom aperfeiçoar. Também, educar. Muito leio. Evandro, desculpa interromper. Acho que agora ele caiu. Evandro? Caiu? Pois é, o pessoal falou que essa última questão estava bem difícil de escutar. Você consegue repetir para nós a resposta, as dicas dos livros? Só um minutinho, gente, já vamos resolver esse problema. Galera, aproveitando para falar nesse momento, então, para não esquecer de responder o formulário para receber a certificação e também nos passar um feedback de como foi a palestra. Nós pedimos desculpa mesmo por esse momento, problemas técnicos, mas fazem parte também. Nós vamos pedir para o Evandro passar para nós essa última resposta, que não deu para ouvir direito, e pedimos também que, caso vocês tiverem alguma outra dúvida, pode nos encaminhar aqui no chat ou também pelo Instagram, CREA Júnior SMO, que a gente vai responder assim que a gente conseguir. E vou aproveitar, então, para agradecer, em nome de toda a nossa regional São Miguel do Oeste, ao CREA Júnior
por disponibilizar esses momentos para nós e oportunidade na qual a gente pode entrar em contato com profissionais incríveis durante a nossa graduação. E também agradecer a presença de todos que participaram desse momento, que foi enriquecedor. Peço desculpas mesmo pelos problemas técnicos, mas vamos responder a todos. E agradecemos imensamente a disposição do Evandro, que participa nesse momento conosco. Muito obrigada por todas as dicas e com certeza vamos aplicar elas a fim de melhorar constantemente. Lembrando então que o formulário ele vai ficar disponível até amanhã, dia 7, para quem não pôde participar, mas vai ver a gravação. E fiquem atentos também à nossa próxima palestra, que vai ser no dia 15/7, e a gente vai abordar o tema currículo. Nos acompanhe também no Instagram para mais novidades. Boa noite a todos.